Certo, gente? Então, agora eu vou começar de verdade. Ok, então na última aula a gente falou sobre dinâmica da membrana plasmática, como ocorre o processo de transporte, e agora a gente vai começar a falar sobre citoesqueleto, embora a gente ainda vá falar um pouco sobre membrana. Mas, falando sobre citoesqueleto, a gente começa a falar sobre citoplasma. Lembrando que nossos encontros aqui sobre biologia celular eles vão se dar em 3 momentos. O primeiro a gente já fez, que é falar sobre a membrana plasmática. Agora a gente vai falar sobre o citoplasma, em cerca de 3 a 4 aulas, e depois sobre o núcleo. Então, quando vocês devem ter visto falando que a próxima aula seria sobre o citoesqueleto, vocês devem ter achado estranho, porque não é algo que a gente costuma ver com frequência a nível de ensino médio. Então, o que na verdade seria esse citoesqueleto? Da mesma forma com que a gente tem um aparelho locomotor no nosso corpo, que tanto permite a manutenção da estrutura do corpo, a sustentação do corpo, quanto o nosso movimento, ou seja, músculos, esqueleto, ligamentos, tendões e por aí vai, que permite a gente basicamente ficar em pé e não ser um angosma sem formato, e também permite o movimento. As células também vão ter uma estrutura análoga a esse esqueleto e aparelho locomotor do corpo, chamado, como o próprio nome diz, de citoesqueleto. Então, a diferença é que, no caso do citoesqueleto, ele vai ser composto por diferentes classes de proteínas que vão desempenhar diversas funções, dentre as quais a gente pode citar algumas gerais, como a sustentação e manutenção da forma da célula, que foi esse exemplo que eu acabei de dar, o movimento para alguns tipos de células, então a gente tem aquela visão bem clássica de que a célula, na verdade, ela é estática. Mas não, várias células elas se movimentam, tanto a célula como um todo, tanto quanto partes da célula, tanto como existem movimentos constantes dentro da célula, seja de organelas e por aí vai. Quem faz isso é o citoesqueleto. Posicionamento de organelas dentro da célula. Então, da mesma forma que as organelas precisam migrar de um ponto a outro dentro da célula, elas também, por vezes, precisam ficar fixas em um determinado ponto. Também, quem faz isso é o citoesqueleto. O citoesqueleto também funciona como um aparato para fornecer espécies de trilhas dentro da célula, pela qual vai haver o transporte de vesículas e de organelas. Então, quando a gente vai falando de sistema de endomembranas, que é o assunto da próxima aula, vai ficar bem claro para vocês como as vesículas se movimentam entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, e entre o complexo de Golgi até sair da célula. E também o citoesqueleto é importante para interação com estruturas extracelulares, como a matriz extracelular, por exemplo. A matriz extracelular, não sei se já comentei com vocês, mas ela nada mais é do que um conjunto de proteínas e outras moléculas que ficam na parte de fora da célula, que tem uma extrema importância na manutenção daquele determinado tecido em que a célula está, principalmente se for o caso de tecidos conjuntivos. Então, com base nisso, a gente viu que o citoesqueleto ele vai ter uma função bem parecida com o nosso aparelho locomotor do corpo, ou seja, músculo, esqueleto, tendão, cartilagem, ligamentos e por aí vai, que é o que? Fornecer estrutura e permitir movimentos. Essas são as funções básicas gerais que vocês precisam ter em mente ao falar sobre o citoesqueleto. Então, 3 classes de proteínas, 3 famílias de proteínas formam o citoesqueleto e são extremamente importantes, que são os microfilamentos, ou filamentos de actina, que todos esses são proteínas, lembrando, e eles variam de acordo com o diâmetro. Então é como se fosse do mais fino até o mais grosso. Então os microfilamentos ou filamentos de actina, porque eles são formados por subunidades repetidas da proteína actina, eles são os mais finos elementos do citoesqueleto. Também outra classe são os filamentos intermediários, que são, como o próprio nome já diz, de diâmetro intermediário, e os microtúbulos, que são os filamentos mais grossos, digamos assim.
Então, todas essas funções que eu falei vão ser desempenhadas por esses três tipos de proteínas. Em alguns casos, as funções podem ser parecidas entre eles, e em outros são bem características de um tipo específico de filamento. Então, aqui é para mostrar para vocês uma representação esquemática desses três tipos de filamentos. Então, é bem comum, inclusive, alguns deles terem localizações específicas dentro da célula. Então, quando nós observamos os microfilamentos, eles geralmente se encontram no que a gente chama de córtex celular, que é a porção que fica logo abaixo da membrana plasmática. E então está aqui a representação dos microfilamentos, o filamento de actina. E isso que tem extremidade menos e extremidade mais é porque eles constantemente estão se polimerizando ou se despolimerizando para ficarem maiores ou menores de acordo com a situação em que a célula se encontra. Da mesma forma, os microtúbulos também fazem isso. Os microtúbulos eles são estruturas extremamente dinâmicas que também eles se polimerizam e despolimerizam em determinadas situações dentro da célula. Já os filamentos intermediários, eles são mais estáticos. A principal função dos filamentos intermediários, como eu vou falar daqui a pouco, é realmente mais de sustentação pura e simplesmente. Então, são eles que serviriam como as colunas, como as vigas de aço da célula, para manter a estrutura dela nos seus determinados locais e por aí vai. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que mostra de forma geral as localizações desses elementos do citoesqueleto, que está aqui. Então, vamos observar primeiro da direita para a esquerda. Os filamentos de actina, como eu falei para vocês, eles vão se localizar. Claro que eles se localizam na célula como um todo, mas eles estão mais concentrados nessa região aqui, no que a gente chama de córtex celular, que é na superfície realmente da membrana. E por conta deles estarem localizados na superfície da membrana, todo movimento meio que para fora da célula, digamos assim, movimentos que a célula faz no seu meio, são associados aos filamentos de actina, justamente por eles conseguirem permitir com que a membrana assuma formas diferentes. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de como esse movimento se dá. Os microtúbulos, eles geralmente estão organizados numa estrutura nessa estruturazinha em verde, que a gente chama de centro organizador de microtúbulos, dentro do qual tem uma estrutura chamada de centríolo. E a partir desse centro organizador de microtúbulos, diversas projeções, como vocês podem ver aqui, são lançadas como se fossem teias de aranha. Né? E a partir desse centro em que se irradiam os microtúbulos, eles permitem, portanto, o movimento de várias estruturas dentro da célula, como organelas e por aí vai. Já os filamentos intermediários, como vocês podem ver aqui, é aquilo que eu falei. A principal função deles é servir como aparato de sustentação para permitir com que a célula não fique toda desmantelada e não fique parecendo uma bolha sem formato. Então, eles permitem a conexão entre diferentes partes da célula, como se fossem realmente cabos de aço, vigas de aço ou colunas mesmo que mantêm a estrutura de um prédio, por exemplo. E um das principais locais em que a concentração de filamentos intermediários é na estrutura dentro do núcleo, que a gente chama de lâmina nuclear, como eu vou falar daqui a pouco. Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês os locais onde há uma certa predominância dos elementos do citoesqueleto, mas eles estão dispersos por toda a célula. E é importante vocês saberem disso. Então, vamos falar primeiro sobre os microfilamentos ou filamentos de actina. Eles têm esse nome justamente porque eles são formados por subunidades repetidas da proteína actina, que é uma proteína extremamente conservada nos animais. Então, ela está presente em basicamente todos os animais, desempenhando funções importantíssimas. Então, os microfilamentos eles vão possuir duas funções principais. Que primeiro, aquela que eu já falei, auxiliar a locomoção de partes da célula ou da célula como um todo, o que vai permitir a alteração da sua forma. Então, toda vida que uma determinada parte da célula, como por exemplo, num movimento de endocitose, que foi o que eu falei na aula passada, quando a célula vai englobar alguma partícula muito grande, como uma proteína, ou como uma bactéria, ou como um vírus,
Para que isso aconteça, precisa ocorrer uma certa mudança na estrutura da membrana plasmática, em que ela meio que vai se dobrar para conseguir englobar aquela partícula. Então, ocorre um movimento ali. Quem faz isso são os microfilamentos do córtex celular. Então, isso é principalmente relacionado aos microfilamentos. E movimentos da célula como um todo, eu vou já mostrar um videozinho para vocês, mas é o que permite, por exemplo, algumas células do nosso sistema imune se movimentarem para tentarem englobar alguma partícula invasora, como bactérias, e também permite com que algumas amebas se alimentem, indo atrás de partículas. E outra função, no caso, é determinar e estabilizar a forma celular. Então, isso é uma... Basicamente, todos os elementos do citoesqueleto, eles auxiliam nessa determinação da forma da célula e também estabilizar a sua estrutura. Embora essa função seja bem mais proeminente nos filamentos intermediários, todos eles contribuem um pouco para isso. Então, os microfilamentos, eles mantêm a forma da célula e estabilizam a estrutura dela, principalmente por conta da concentração desses filamentos no córtex celular, que é aquela região logo abaixo da membrana plasmática. Então, isso aqui foi o que eu já falei para vocês, eles são formados a partir da proteína actina, e assim como os microtúbulos, eles podem se dar ao luxo, digamos assim, de interagir com proteínas acessórias, principalmente proteínas chamadas de proteínas motoras, ou seja, proteínas que vão realizar movimentos. No caso dos microfilamentos, a principal proteína motora com a qual eles interagem é a miosina. E é por conta disso, inclusive, que a contração dos músculos pode acontecer. A gente só se movimenta porque os nossos músculos estão constantemente sob um ciclo de contração e relaxamento, de encurtamento e alongamento. E é por conta disso que a gente pode se movimentar e realizar esforços musculares. Então, outra função importante dos microfilamentos é a dos movimentos que ocorrem no citosol. Lembre que o citosol é toda aquela porção líquida dentro da célula, na qual estão dissolvidas proteínas, carboidratos, dentre várias outras moléculas, inclusive moléculas bem pequenas, e na qual estão suspensas as organelas. Então, esse citosol está constantemente se movimentando como se fosse uma corrente marítima, por exemplo, ou uma corrente de ar. E esses movimentos do citosol são causados pelos microfilamentos, ou filamentos de actina. E outra função importantíssima deles também é atuar na citocinese, que é a fase final da divisão celular, como a gente vai ver no final desse módulo, que separa a célula que está se dividindo em duas células filhas. Então, a citocinese é importantíssima para a célula conseguir se dividir. É o momento final da divisão celular. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo. Outra função muito importante é que os microfilamentos eles são responsáveis por formar extensões na membrana plasmática. Então, eles permitem um certo alongamento daquela membrana plasmática para formar algumas estruturas. Sejam estruturas que podem fazer com que a membrana se mova e a célula como um todo se mova, como é o caso dos neutrófilos, macrófagos, que são células do nosso sistema de defesa, e as amebas, que são eucariotos unicelulares, ou também seja no caso de formar extensões que permitam um aumento da área de contato dessa célula, como é o que acontece nas células do nosso epitélio intestinal. Os nossos enterócitos, eles têm o que nós chamamos de microvilosidades, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vou mostrar esse videozinho aqui para vocês. Um minuto. Então, isso aqui é mostrando um neutrófilo indo atrás de uma bactéria. Então, vejam que a célula como um todo está se movimentando e a gente pode perceber isso principalmente na superfície dela. Então, esse movimento da célula como um todo, que isso acontece porque existem proteínas móveis na superfície dessa célula, só é possível por conta desses filamentos de actina ou microfilamentos.
Então, neutrófilos fazem isso, macrófagos fazem isso, e as amebas também fazem isso para tentar capturar elementos. Então, outro exemplo muito evidente da função dos filamentos de actina é a das microvilosidades. Então, quando a gente observa o epitélio intestinal, que é onde ocorre a maior absorção dos alimentos, o epitélio intestinal é formado por vilosidades, e essas vilosidades que vocês podem ver aqui, que são tipo essas montanhazinhas, quando a gente observa em microscopia, quando a gente observa essas vilosidades mais de perto, a gente vê que as células que formam essas vilosidades, elas têm pequenas projeções na superfície apical delas, na parte de cima, como se fosse no teto da célula, que são tipo uns cabelinhos. E a gente chama isso de microvilosidades. Então, se a gente desse um zoom aqui e fosse observar, o que a gente ia ver? A gente ia ver que essas projeções da membrana é o que a gente chama de microvilosidades. E elas são sustentadas por filamentos de actina, como vocês podem ver aqui, essa estrutura em roxo. Isso é muito importante. Então, o intestino ele é formado por vilosidades, e essas vilosidades são formadas por células que têm microvilosidades. Isso tudo é muito importante para aumentar a área de contato das células intestinais com as moléculas que vão ser absorvidas no intestino. Dessa forma, eu vou mostrar aqui outro exemplo, que é a importância dos microfilamentos na contração muscular. Todos esses vídeos eu peguei do YouTube, tá? Nenhum eu fiz. Então, os microfilamentos, eles permitem com que proteínas motoras se associem a ele e nós possamos movimentar os nossos músculos. Lembre que os músculos eles são órgãos, e no caso os músculos esqueléticos, eles estão associados ao esqueleto. E por conta disso nós podemos movimentar o nosso corpo. Então, isso são as estruturas que formam os músculos, e quando nós vamos ver, dentro da célula muscular, existe esse conjunto enorme de proteínas. Isso aqui é uma célula muscular, e esse nome miofibrilas é cada conjunto desse de proteínas. Então, quando nós observamos uma miofibrila dessa, que existem inúmeras dentro da célula muscular, nós vamos ver que elas são formadas por filamentos finos, que são os filamentos de actina, e os filamentos grossos, que são compostos pela proteína motora miosina. O que é que acontece em última instância para permitir com que o músculo se contraia e nós possamos realizar movimentos voluntários? Basicamente, os filamentos grossos, que são os filamentos de miosina, eles vão movimentar filamentos de actina, permitindo com que eles deslizem uns sobre os outros e a célula muscular possa encurtar, como vocês podem ver aí, que é a contração muscular, e depois relaxar. Esse ciclo de contração e relaxamento, portanto, permite o movimento. Outro exemplo da função dos microfilamentos é o que eles fazem no processo de divisão celular, que é aquilo que eu falei para vocês da citocinese. Então, observe. Durante a divisão da célula é formada um suco na metade da célula, na porção equatorial da célula, que vai fazer com que aquela célula grande que está se dividindo em duas células filhas, ela possa ser separada em duas. Quem faz isso são filamentos de actina. Eles formam um anel de contração na porção equatorial e por meio dessa contração eles permitem com que essas duas células filhas se separem a partir dessa célula mãe que está se dividindo. Esse processo a gente chama de citocinese. A gente vai detalhar isso na aula de divisão celular, mas isso aqui é só para vocês entenderem outra das funções dos microfilamentos. Então,
Os microfilamentos, eles formam, como eu falei, eles estão dispersos por toda a célula, como vocês podem ver aqui nessa estrutura que eu estou circulando, mas eles vão se concentrar principalmente onde? Principalmente no córtex celular. Então, aqui mostrando para vocês, todas essas imagens, A1, A2 e A4, são em microscopia eletrônica. Como eu falei lá atrás, permitem visualização de estruturas extremamente pequenas que não podem ser visualizadas por microscopia óptica convencional. Então, os filamentos de actina, eles têm essa forma, são proteínas em estruturas flexíveis e poliméricas que formam essas estruturas em formato de cabo, de corda, por assim dizer, que a gente pode ver por microscopia eletrônica nessa imagem 1. Nessa imagem 2 é mostrando as microvilosidades. Então, quem permite o sustentamento das microvilosidades são os filamentos de actina. E aqui na imagem 4 é uma microscopia eletrônica de transmissão de uma célula muscular. E que aqui a gente pode ver aquilo que eu falei, dos filamentos finos e os filamentos grossos. Então, a contração muscular só é possível porque a proteína motora miosina, ela, mediante a utilização de ATP, ela se movimenta e por meio desse movimento dela, ela permite o deslizamento entre os filamentos de actina. E por meio disso, a contração muscular acontece. Certo. Sobre filamentos de actina é isso. Então, vamos falar sobre os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários é super simples. Como eu falei para vocês, a principal função deles vai ter a ver com sustentação dentro da célula. Então, eles seriam, como eu comentei, similares a vigas, similares a colunas e elementos de sustentação que permitem que, por exemplo, um prédio não caia, com que o prédio tenha aquela estrutura do prédio por reconstrução. Então, as duas funções principais deles são estabilizar a estrutura da célula, que é justamente isso que eu falei para vocês, e resistir à tensão. Então, eles também vão estar associados a permitir com que a célula consiga ter alguns impactos nela e não morrer, digamos assim. Então, eles vão funcionar como esses cabos de força dentro da célula e vão participar principalmente da sustentação e da resistência à tensão, para que a célula não se desmanche quando uma tensão é aplicada sobre ela. Então, em algumas células, os filamentos intermediários eles vão irradiar a partir do envelope nuclear. Lembrando que o envelope nuclear é aquela membrana dupla que compartimentaliza o material genético, que é o núcleo. Então, envelope nuclear mais material genético é o que forma o núcleo. E também os filamentos intermediários vão ser responsáveis tanto por manter a estrutura da célula como um todo, quanto por posicionar o núcleo no lugar dele, por conta da lâmina nuclear, e também permitir com que certas organelas permaneçam no lugar onde elas estão, quando elas têm que ficar paradas, digamos assim. E ele também auxilia a conectar pontos de adesão em células epiteliais. Vou falar disso melhor daqui a pouco. Então isso é para mostrar para vocês uma estrutura que é formada principalmente por filamentos intermediários, que é a lâmina nuclear. Quando a gente observa o núcleo da célula, então se localizem aqui. Isso aqui é o citoplasma da célula, isso aqui é a membrana do núcleo, e isso aqui é o núcleo. No córtex do núcleo, bem similar ao que eu falei de córtex da membrana, está uma estrutura formada principalmente por filamentos intermediários, que é chamada de lâmina nuclear. Essa estrutura ela permite a sustentação do núcleo e permite com que alguns processos moleculares lá dentro do núcleo aconteçam, e também a lâmina nuclear permite um contato com elementos do citoesqueleto lá no citoplasma. Então aqui é mostrando outro exemplo da lâmina nuclear. Ela fica logo no córtex do núcleo. Dentro do núcleo, claro, mas ela fica em íntimo contato com a membrana interna do núcleo. Então, aqui está a estrutura do filamento intermediário. Vocês podem ver que ele é disperso também por toda a célula, nessa imagem aqui. E principais funções, como eu falei, sustentação e resistência à tensão.
Sempre lembrem dessa analogia, são como se eles fossem cabos de força ou colunas. Então, vou mostrar exemplos daqui a pouco. E o último dos elementos do citoesqueleto, os microtúbulos. Assim como os filamentos de actina, eles têm bem mais funções que podem ser exemplificadas aqui do que os filamentos intermediários. Então, os microtúbulos, quando a gente olha a estrutura do microtubo, elas têm formato cilíndrico e são formadas pela proteína tubulina em dímero. Então, é uma proteína de estrutura quaternária formada por duas subunidades. E os microtúbulos, eles vão desempenhar dois papéis principais. Eles vão formar um esqueleto interno dentro das células e também eles vão servir como trilhos sobre o qual proteínas acessórias podem mover estruturas interior da célula. Vou exemplificar isso. Então, os microtúbulos, como eu falei, eles vão irradiar a partir de uma estrutura que é chamada de centro organizador do microtúbulo, e dentro desse centro organizador do microtúbulo tem centríolos. Então, os microtúbulos eles irradiam a partir desse centro organizador. Mais especificamente, dentro desse centríolo que está dentro do centro organizador do microtúbulo. Então, aqui é para mostrar para vocês. O centro organizador de microtúbulos, dentro do qual tem um par de centríolos, e a partir desse par de centríolos, os microtúbulos eles se irradiam para diversas porções da célula, permitindo o movimento de estruturas dentro da célula. Então, assim como os filamentos de actina, eles conseguem interagir com proteínas motoras acessórias, que é a miosina, os microtúbulos eles também conseguem interagir com proteínas motoras acessórias, chamadas principalmente de cinesina. A adeneína ela já faz parte da estrutura do microtúbulo, mas principalmente a cinesina. Então, essas proteínas motoras elas se ligam ao microtúbulo e elas podem mover outras estruturas sobre esses microtúbulos. Então, todo o transporte de organelas ou transporte de vesículas acontecem porque essas proteínas motoras, cinesina, ela utiliza os trilhos formados por microtúbulos para movimentar as organelas de um ponto da célula a outro, ou vesículas também, ou outros materiais. Vou já mostrar exemplos. Outra função muito importante dos microtúbulos, fora esse transporte, é de como eles atuam na divisão celular. Pois lá na anáfase, que é a terceira parte da divisão celular, os microtúbulos eles se irradiam de porções diametralmente opostas da célula para conseguir separar os cromossomos na célula em divisão. Eu vou mostrar isso já já. E também eles participam da formação de projeções móveis da célula, como cílios e flagelos, de forma bem similar às microvilosidades. A diferença é que as microvilosidades não são móveis. Elas são fixas e são mantidas por filamentos de actina. Mas existem outros tipos de projeções que algumas células têm que são móveis, e elas só são móveis porque são formadas por microtúbulos. E os exemplos são os cílios e os flagelos, que eu vou já entrar em detalhes. Então isso aqui é mostrando para vocês como os microtúbulos eles atuam no movimento de componentes dentro da célula. Então vejam aqui esse microtúbulo, essa estrutura cilíndrica e oca, e uma proteína motora vai se ligar a esse microtúbulo, que é o caso da cinesina. Então ela se liga ao microtúbulo e também se liga a uma vesícula. O que é uma vesícula é basicamente uma estrutura membranosa dentro da qual contém alguma coisa, digamos assim, que vai ser transportada a diferentes pontos da célula. Geralmente é uma proteína em formação, ou uma proteína já madura que vai ser secretada da célula. Então, a forma com que as proteínas se movimentam dentro da célula é por meio de vesículas. Isso é o tema da próxima aula. Então, a cinesina pega essa vesícula por um ponto e por outro ponto ela se liga ao microtúbulo e ela vai andando sobre esse microtúbulo, como vocês podem ver aqui,
movimentando essa vesícula ou movimentando o organelo. E esse movimento ele só pode ser feito mediante a utilização de ATP. E vocês podem ver aqui nessa imagem que se a gente for marcar com coloração, essa vesícula está sendo movimentada por um trilho aqui, que esse trilho é o microtúbulo, e ela está sendo movimentada por uma cinesina a partir desse trilho. E aqui é outro videozinho que eu peguei para mostrar para vocês. Então observem uma organela se movimentando sobre os microtúbulos. Lembrando, os microtúbulos eles vão dar, digamos assim, a base para o movimento, mas não são eles que realizam realmente o movimento. Quem realiza o movimento são as proteínas motoras, que nesse caso é a cinesina. E lá quando eu falei dos filamentos de actina, quem realiza o movimento que permite a contração é a miosina, que é outra proteína motora. Então observem o movimento de organelas por meio dos microtúbulos. Então vocês podem ver aqui, ela se movimentando. E os microtúbulos são estruturas altamente dinâmicas, então eles estão a todo tempo ficando cada vez maiores e cada vez menores, cada vez maiores e cada vez menores em diferentes porções da célula. E isso é uma propriedade dos microtúbulos que a gente chama de instabilidade dinâmica, e isso pode ser inclusive explorado para determinadas abordagens clínicas, como eu vou falar daqui a pouco. Então, qual a função deles na divisão celular? Em um determinado momento da divisão celular, os centros organizadores de microtúbulos eles se localizam em polos diametralmente opostos da célula e eles irradiam microtúbulos para o centro da célula a fim desses microtúbulos se conectarem com os cromossomos e, mediante o encurtamento desses microtúbulos, os cromossomos eles vão ser levados para pontos opostos da célula e a divisão continua ocorrendo até que chega o momento da citocinese e a célula se separa. Então, a célula só consegue se dividir por conta dos microtúbulos, porque eles são os responsáveis por se fixar nos cromossomos e conseguir movimentar os cromossomos para polos opostos da célula. E para a célula conseguir se dividir igualmente, para que as duas células filhas tenham a mesma quantidade de cromossomos. Então aqui vocês podem ver isso. Os microtúbulos se irradiando até o centro da célula, onde eles vão se encaixar nos cromossomos duplicados. Então, falar agora sobre cílios e flagelos. Os cílios e flagelos são estruturas móveis, são projeções móveis formadas a partir de microtúbulos. Então, vocês já devem ter visto alguns exemplos nos estudos de vocês. Então, sempre quando a gente falar de cílios e flagelos, lembrem que eles são um padrão de movimento, porque eles são formados por microtúbulos. Diferentemente das microvilosidades, que elas são estruturas fixas, e porque são formadas por filamentos de actina, e logo elas não são móveis. Então, os cílios. Os cílios eles estão presentes em grande quantidade na superfície da célula e eles são bem curtos. Lembrem que essas duas estruturas são projeções que saem a partir da membrana plasmática. Então, são estruturas de superfície. Então, a diferença entre cílios e flagelos são bem marcantes. Os cílios geralmente estão presentes em grandes quantidades e eles são bem curtos. E, mediante o movimento deles, eles formam o que a gente chama de movimento de corrente, como se fosse uma ola dos estádios e tal. E eles podem ser utilizados para o movimento em alguns eucariontos unicelulares, como as amebas. Então, mediante o batimento desses cílios, essa ameba ela pode se movimentar no substrato no qual ela se encontra. Se a gente for dar um zoom nesses cílios, o que a gente vai ver? Uma estrutura formada por microtúbulos. Como vocês podem ver, é bem parecido com uma microvilosidade. A diferença é que os cílios se movem. E são formados por microtúbulos. E também os cílios estão bastante presentes em alguns tecidos para permitir o movimento de certas estruturas. Os dois maiores exemplos que tem que estar na cabeça de vocês
quando a gente fala sobre cílios? Epitélio respiratório. Então, lá no epitélio respiratório, quando a gente está observando os órgãos que formam o sistema respiratório, quando a gente observa as células epiteliais desses órgãos, o que é que nós vemos? Nós vemos que essas células epiteliais têm vários cílios. E esses cílios, eles vão ter esse movimento de vai e vem para permitir um certo movimento de corrente. Que corrente? Lembrem do catarro. Então, lá no nosso sistema respiratório, além dessas células ciliadas, nós temos essas células que são chamadas de caliciformes. Essas células são responsáveis por produzir muco. Para quê? Esse muco ele é uma secreção eliminada para conseguir captar partículas que, porventura, possam entrar no aparelho respiratório, como partículas de poeira, como bactérias, como vírus e por aí vai. E essas partículas acabam ficando presas nesse muco, e para que esse muco seja eliminado, esses cílios eles têm que bater, e mediante o batimento desses cílios, o muco é movimentado e eventualmente é aquele pigarro, né, que as pessoas acabam engolindo, o que não tem problema, ou acabam cuspindo, que dependendo da situação é um problema, tem modos. Então, isso é muito proeminente em pessoas que fumam, por exemplo. Pessoas que fumam, os componentes presentes na fumaça do cigarro, com o passar do tempo, acabam eliminando essa camada de cílios e não permite mais esse movimento do muco. Então, o muco continua sendo formado, mas ele fica preso. E é por isso que existe aquela constante tosse de pessoas fumantes, porque não está havendo movimento do muco por causa dos cílios. Claro, esse é só um dos problemas. O principal, claro, é o câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer. Então, aqui é mostrando outro exemplo dessas células do epitélio respiratório. Vejam aqui os cílios. São estruturas que ficam na parte mais externa da célula, na superfície apical, ou seja, no teto dessas células epiteliais. E, fora o epitélio respiratório, o outro exemplo é o epitélio reprodutivo da mulher. Então, quando a gente observa o sistema reprodutor feminino, a gente vê aqui que a gente tem o canal vaginal, o colo uterino e logo aqui o útero. O útero é formado por essa camada proeminente muscular, que é o endométrio, e também tem essas estruturas aqui mais para os lados. Se vocês acompanharem a seta aqui, essa estrutura aqui que é chamada de tuba uterina. A tuba uterina conecta o ovário, que é essa estrutura que eu estou circulando, ao útero. Então, à medida que o óvulo, ou ovócito secundário, está sendo desenvolvido e sofrendo maturação, até que ocorre a ovulação, esse óvulo ele vai ser liberado na tuba uterina e ele só consegue se movimentar na tuba uterina porque as células do epitélio da tuba uterina têm cílios. Então, observem aqui que isso é a parte de dentro da tuba uterina. Isso são as células que revestem a tuba. Então, essas células que revestem a tuba uterina também têm células secretoras para facilitar esse movimento, mas também vão ter células ciliadas, que permitem o movimento desse óvulo e facilita, no caso, a fertilização, caso haja um espermatozoide aqui. Então, esses são os maiores exemplos de tecidos ciliados. Quando a gente observa os flagelos, eles são bem diferentes, embora também sejam formados por microtúbulos. Os flagelos, eles geralmente são estruturas longas, que ou estão isolados ou em pares. Então, uma célula ela vai ter um flagelo ou dois flagelos. E isso permite o movimento da célula como um todo, numa forma de chicote. Os maiores exemplos são as células de gametas animais, como é o caso dos espermatozoides nos humanos e nos diversos animais, e também nos gametas de plantas criptógamas, que são as briófitas e as pteridófitas. Plantas que, por conta de possuírem gametas móveis, elas precisam de água para reprodução. Então, à esquerda,
tá os espermatozoides. Peraí, deixa eu tentar mostrar aqui o vídeo. Eu acho que eu não coloquei 2 vídeos, não tá. Mas é só para mostrar para vocês o movimento de células flageladas. Células flageladas, elas se movimentam como um todo na forma de chicote. Isso é tão importante que uma das várias causas de infertilidade em homens são espermatozoides com pouca motilidade. Então, se o espermatozoide tiver pouca motilidade, ele não consegue fertilizar um óvulo e, portanto, o homem, nesse caso, é classificado como estéril. Em alguns casos existe tratamento, claro, não é uma sentença de morte, mas para vocês terem noção da importância do movimento dessas células, e elas só conseguem se movimentar por causa dos flagelos. Então aqui é mostrando os microtúbulos. Os microtúbulos são essas estruturas cilíndricas formadas por repetições da proteína tubulina e eles se irradiam, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a partir de um centro organizador, em que eles vão formar, como eu falei, esses trilhos, e também eles vão permitir diversas funções motoras dentro da célula, como o movimento dos cromossomos na célula de divisão, como a formação dos cílios, formação dos flagelos, movimento de organelas e de vesículas e por aí vai. Então, para finalizar já, isso é para mostrar para vocês células epiteliais do intestino. E aqui a gente pode ver os 3 elementos do citoesqueleto em consonância. Então, como são células epiteliais do intestino, a característica clássica é a presença de microvilosidades, e elas vão ser sustentadas por filamentos de actina. E por serem células epiteliais, elas têm características especiais. Elas são muito unidas, permitindo um espaço muito curto, quase inexistente entre elas. Então, essa manutenção desse espaço curto é feita por essas estruturas que vocês estão vendo aqui como junção aderente e desmossomos. Essas estruturas permitem com que as células meio que fiquem pregadas uma na outra. Isso é muito importante para as funções do tecido epitelial, como eu vou falar lá na frente. Mas só para dar uma introdução aqui para vocês. Então, isso aqui é o teto da célula, que a gente chama de superfície apical. Isso aqui são os lados da célula, que a gente chama de superfície lateral. Isso aqui, a porção mais de baixo, que seria o chão da célula, que a gente chama de superfície basal. E vejam que os filamentos intermediários, que estão representados por azul, eles conectam diferentes pontos da célula para permitir com que essa célula mantenha a estrutura dela e seja uma estrutura estável. Eles conectam um desmossomo ao outro. Eles conectam um desmossomo a um hemidesmossomo. Um desmossomo é um desmossomo que está na porção basal da célula. E os microtúbulos, eles estão, como vocês podem ver aqui, dispersos por toda a célula, formando os trilhos, que eu falei para vocês. E a importância clínica de se conhecer o citoesqueleto é muito importante. Então, a partir do momento em que se viu que existia um citoesqueleto, esse citoesqueleto pode ser abordado para o tratamento de algumas doenças, dentre elas o câncer. Então, existe um remédio, um fármaco, que ele é vendido como Taxol, mas a substância ativa dele é chamada de paclitaxel, que ele é um quimioterápico utilizado em tratamento de vários tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de ovário e pulmão. E a função dele para tratar o câncer é baseada no citoesqueleto. Então, o que é que o paclitaxel faz? Ele impede a formação a polimerização dos microtúbulos na divisão celular. Lembre que o câncer é uma doença, é um conjunto de doenças genéticas caracterizadas por um fator universal, que é o crescimento descontrolado, uma divisão celular sem controle. Então, o paclitaxel ele vai atuar impedindo, interferindo
na função do microtúbulo. Ele vai impedir que o microtúbulo se polimerize e cresça durante a divisão celular. Então, no momento da anáfase, no final da metáfase e começo da anáfase, quando os microtúbulos eles estão se irradiando até os cromossomos para puxar os cromossomos para polos opostos da célula, isso numa célula normal, o paclitaxel faz o quê? Ele vai e impede essa polimerização dos microtúbulos e, portanto, impede com que a célula se divida e pode ser, portanto, utilizado como um quimioterápico para tratar alguns tipos de câncer. Outro fármaco bem conhecido, que ele se baseia no impedimento de funções do citoesqueleto para agir, é a colchicina. Ela também vai impedir a função dos microtúbulos, mas ela é utilizada para tratar algumas doenças como a gota, por exemplo. Então, gente, é basicamente isso. E próxima aula, então, a gente continua a falar sobre citoplasma. A gente vai falar sobre o sistema de endomembranas. E então, sobre o citoesqueleto, é só isso. E na próxima aula nós nos encontramos novamente. Então, deixa eu só cancelar aqui a prestação para vocês fazerem as dúvidas.